Minha esposa mentiu para mim e eu acabei sendo deportado dos Estados Unidos para o Brasil. Meu nome é Antônio, sou brasileiro, tenho 33 anos e sou engenheiro aeronáutico com especialização em tecnologia e mestrado em redes elétricas. Trabalhei por 5 anos na Embraer no Brasil até receber um convite que mudou minha vida. A oportunidade de atuar na filial da empresa no Texas, Estados Unidos, quando tinha 27 anos. Sou gaúcho e me criei na Serra Gaúcha, uma região que carrega um pedacinho da Europa em suas paisagens, cultura e tradições. Foi nesse cenário que aprendi a valorizar a família, o trabalho e os pequenos momentos que fazem a vida valer a pena. Durante a pandemia, assim como muitos, precisei me adaptar e passei a exercer minhas funções em home office, um período de desafios, mas também de crescimento e aprendizado. Morar em outro país, especialmente no Texas, trouxe muitos desafios. Embora tenha sido uma oportunidade profissional incrível, a experiência de viver em um lugar onde imigrantes e estrangeiros nem sempre são bem vistos não é fácil. O Texas, com sua cultura tão própria, às vezes carrega um certo receio e até desconfiança em relação aos estrangeiros. Isso se manifesta em atitudes sutis, em comentários ou até na resistência à convivência com pessoas de outras origens. Adaptar-se a uma cultura diferente e lidar com barreiras sociais, muitas vezes com preconceito velado, exige uma resiliência que nem sempre é valorizada. A sensação de ser o outro, o diferente, em uma comunidade que muitas vezes privilegia suas raízes e identidade local, pode ser desafiadora. Isso se traduz, às vezes, em uma sensação de isolamento, especialmente em momentos em que as pessoas ao redor não parecem dispostas a nos incluir ou a nos compreender. Além disso, a cada 6 meses, preciso me dirigir à imigração para renovar meu status de trabalhador altamente qualificado, o que se torna mais uma responsabilidade a ser cumprida. Embora esse processo seja parte da minha rotina, ele vem com uma dose de ansiedade e incerteza, já que o processo de renovação exige uma documentação rigorosa e sempre há o receio de mudanças nas regras que possam impactar minha permanência no país. Eu não tinha planos de morar em outro país, mas o amanhã é carregado de incertezas. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não imaginamos, mas que acabam se tornando oportunidades de crescimento. Com o tempo, resolvi explorar a vida e a paisagem da capital do Texas, Austin. A cidade, com sua mistura de modernidade e natureza, começou a me fascinar. Seus parques, suas trilhas e a atmosfera vibrante me deram uma nova perspectiva sobre o que significa viver aqui. Cada canto da cidade oferece algo novo, uma oportunidade de conhecer mais a fundo a cultura local e a diversidade que, com o tempo, passei a valorizar ainda mais. No ambiente de trabalho, percebi que meus colegas americanos, com os quais convivia diariamente, tinham muito pouco conhecimento sobre o Brasil. Eles, em sua maioria, desconheciam a riqueza e a diversidade da nossa cultura, o que gerava uma certa distância e, às vezes, até um desconforto. Era curioso, pois, apesar disso, trabalhávamos em uma empresa brasileira, o que deveria criar uma conexão maior. No entanto, essa falta de compreensão sobre meu país e minha cultura acabava se refletindo em atitudes de certo desprezo velado. Embora alguns deles tentassem estabelecer um cumprimento mais formal, o distanciamento estava presente, e isso, por vezes, me fazia sentir como um estrangeiro dentro de casa. Com o passar do tempo, resolvi apresentar alguns elementos da nossa cultura e hábitos. Compartilhei com eles o carinho que temos pela comida, como a feijoada e o churrasco, e até mesmo as festas como o carnaval. Fui trazendo para o cotidiano da empresa um pouco das cores, ritmos e tradições brasileiras. Aos poucos, percebi que, ao entender mais sobre nossa cultura, muitos começaram a se abrir, a perguntar mais e, finalmente, a respeitar mais as diferenças. E foi assim, passo a passo, que construí uma ponte, quebrando barreiras e mostrando que a riqueza de um país se reflete nas suas pessoas e suas histórias. Em um jantar com alguns representantes da empresa, autoridades locais e moradores de Austin, tive a oportunidade de conhecer mais pessoas e estabelecer conexões valiosas. Foi uma ocasião única, onde pude conversar e entender melhor a visão local sobre a cidade, seus desafios e suas belezas. A troca de experiências foi enriquecedora, e pude perceber que, apesar das diferenças, existem muitos pontos em comum que nos unem. Esses momentos de convivência ajudaram-me a me sentir mais integrado e a compreender melhor a dinâmica local, reforçando a importância de construir pontes entre culturas diferentes. Além da convivência no trabalho, também fui apresentando aos poucos minha própria vida pessoal. Aqui, encontrei uma família americana de classe média alta, composta pelo pai, David, de 58 anos, que é advogado, pela mãe, Emily, de 56 anos, que trabalha como médica, e pelos meus 3 irmãos e 3 irmãs.
Meus irmãos, Daniel, 34 anos, Michael, 31 anos, e Lucas, 29 anos, trabalham nas áreas de finanças, de design gráfico, respectivamente. Já minhas irmãs, Sarah, 28 anos, Megan, 26 anos, e Karina, 24 anos, têm interesses em direito, marketing e psicologia. Sarah e Megan, as mais próximas, têm apenas 2 anos de diferença, o que sempre criou uma dinâmica interessante entre elas. Desde o início, a família de Megan deixou bem claro que eu não era bem-vindo. A reação deles, em especial do pai e da mãe, foi de uma resistência notável, principalmente pela minha origem estrangeira e pela forma como nossa cultura era vista. Mesmo sendo educado e respeitoso, sentia que não havia abertura para um verdadeiro relacionamento, e a tensão era palpável. Esse clima de não aceitação criou um ambiente desconfortável, mas com o tempo, as coisas começaram a mudar, ainda que de forma lenta e gradual. Megan, por sua vez, estava disposta a conhecer mais sobre mim e minha cultura, o que facilitou o nosso relacionamento. Apesar da resistência de sua família, ela demonstrou um interesse genuíno por nossa conexão, e isso foi o que nos uniu ao longo do tempo. Desde o início, a família de Megan deixou bem claro que eu não era bem-vindo. Mesmo sendo um trabalhador com um bom salário e com uma carreira estabelecida, a resistência que senti foi forte. Seus outros genros e noras, por exemplo, eram americanos, o que parecia criar uma barreira ainda maior entre nós. A visão deles sobre minha origem estrangeira, somada à falta de compreensão sobre minha cultura, resultava em um ambiente desconfortável. Apesar disso, Megan se mostrou disposta a me conhecer melhor e a quebrar os preconceitos que sua família tinha, o que foi fundamental para o nosso relacionamento se fortalecer. A situação era complicada, mas, aos poucos, a relação entre Megan e eu foi se tornando mais sólida, independentemente das dificuldades externas. Nosso namoro superou muitas dificuldades, principalmente devido às nossas culturas diferentes e à resistência da família de Megan em relação ao nosso relacionamento. Desde o início, a família dela não aprovou o fato de estarmos juntos. Apesar de eu ser um trabalhador qualificado, com um bom salário e uma carreira bem estabelecida, ser brasileiro parecia ser o maior obstáculo para que a aceitação acontecesse. A visão deles sobre minha origem e a distância cultural criaram uma barreira que parecia insuperável. Megan e eu tentávamos nos manter fortes diante de toda a resistência externa, mas era difícil não sentir o peso dessa rejeição. A família de Megan não fez questão de conhecer a nossa casa, o que para nós foi um sinal claro de que a relação deles com nossa história era superficial e distante. A ausência deles nas nossas vidas cotidianas, na verdade, nos fazia questionar até que ponto nossa relação seria realmente aceita. O mais angustiante era o fato de não saber se estariam presentes em nosso casamento. Embora eu e Megan tentássemos focar no que realmente importava, o amor que tínhamos um pelo outro, havia uma sombra de incerteza sobre como seria nossa união no futuro, considerando a falta de apoio da família dela. Apesar de todas essas adversidades, nosso vínculo foi se tornando mais forte a cada desafio. O amor que compartilhamos era mais profundo do que qualquer resistência externa, e com o tempo, aprendemos a nos apoiar mutuamente, enfrentando a rejeição com dignidade e sempre buscando melhor em cada situação. Nosso relacionamento nos ensinou que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, o que realmente importa são as pessoas que escolhemos ter ao nosso lado e o quanto estamos dispostos a lutar pelo que acreditamos ser o certo. Nem tudo era perfeito. Embora, inicialmente, as coisas entre mim e Megan parecessem caminhar bem, com o tempo, surgiram algumas complicações. A irmã mais nova de Megan começou a surgir mais frequentemente em nossa casa, o que, de certa forma, provocou uma mudança em Megan. Ela passou a ficar mais distante e a nossa rotina começou a ser afetada. Pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, começaram a se tornar mais evidentes. O tom de voz dela mudava, o tempo que ela passava comigo diminuiu, e até mesmo a nossa comunicação começou a se tornar mais fria. A situação foi ainda mais complicada pela gravidez de gêmeos de Megan, que aconteceu antes do nosso casamento. O que deveria ser um momento de alegria se tornou um período de pressão e ansiedade, especialmente porque estávamos enfrentando vários desafios ao mesmo tempo. Quando eu chegava em casa, percebia que algumas coisas não haviam sido feitas. Não era nada grande, mas eram pequenas tarefas cotidianas que ficavam para depois, e aquilo começou a me incomodar. No início, tentei não comentar, pois sabia que ela estava lidando com muitas responsabilidades, com a gravidez e também com a decisão de deixar seu emprego para se dedicar aos projetos dela e cuidar da casa. Apesar da compreensão inicial, com o passar do tempo, comecei a sentir que algo estava mudando em nossa dinâmica. Ela parecia cada vez mais sobrecarregada e, embora eu tentasse ajudar,
a distância entre nós aumentava. Megan parecia sentir a pressão de não atender às expectativas, tanto minhas quanto da sociedade, e isso se refletia nas pequenas coisas do dia a dia. Era um jogo difícil de equilíbrio, entre os desafios da vida pessoal e profissional e as expectativas do que nosso relacionamento deveria ser. Eu, por outro lado, também me sentia perdido, tentando entender o que estava acontecendo, mas sem querer pressioná-la mais do que já estava sendo pressionada. No entanto, com o tempo, essas mudanças começaram a criar uma tensão que não podia mais ser ignorada. Estávamos entrando em um novo capítulo da vida, mas não era só a chegada dos gêmeos que estava transformando as coisas. Era o peso das escolhas, dos sacrifícios e das novas responsabilidades que estavam, aos poucos, alterando a forma como nos relacionamos. Nem tudo era perfeito. Embora, inicialmente, as coisas entre mim e Megan parecessem caminhar bem, com o tempo, surgiram algumas complicações. A irmã mais nova de Megan começou a surgir mais frequentemente em nossa casa, o que, de certa forma, provocou uma mudança em Megan. Ela passou a ficar mais distante e a nossa rotina começou a ser afetada. Pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, começaram a se tornar mais evidentes. O tom de voz dela mudava, o tempo que ela passava comigo diminuiu, e até mesmo a nossa comunicação começou a se tornar mais fria. A situação foi ainda mais complicada pela gravidez de gêmeos de Megan, que aconteceu antes do nosso casamento. O que deveria ser um momento de alegria se tornou um período de pressão e ansiedade, especialmente porque estávamos enfrentando vários desafios ao mesmo tempo. Quando eu chegava em casa, percebia que algumas coisas não haviam sido feitas. Não era nada grande, mas eram pequenas tarefas cotidianas que ficavam para depois, e aquilo começou a me incomodar. No início, tentei não comentar, pois sabia que ela estava lidando com muitas responsabilidades, com a gravidez e também com a decisão de deixar seu emprego para se dedicar aos projetos dela e cuidar da casa. Apesar da compreensão inicial, com o passar do tempo, comecei a sentir que algo estava mudando em nossa dinâmica. Ela parecia cada vez mais sobrecarregada e, embora eu tentasse ajudar, a distância entre nós aumentava. Megan parecia sentir a pressão de não atender às expectativas, tanto minhas quanto da sociedade, e isso se refletia nas pequenas coisas do dia a dia. Era um jogo difícil de equilíbrio, entre os desafios da vida pessoal e profissional e as expectativas do que nosso relacionamento deveria ser. Eu, por outro lado, também me sentia perdido, tentando entender o que estava acontecendo, mas sem querer pressioná-la mais do que já estava sendo pressionada. No entanto, com o tempo, essas mudanças começaram a criar uma tensão que não podia mais ser ignorada. Estávamos entrando em um novo capítulo da vida, mas não era só a chegada dos gêmeos que estava transformando as coisas. Era o peso das escolhas, dos sacrifícios e das novas responsabilidades que estavam, aos poucos, alterando a forma como nos relacionamos. Megan sempre teve vontade de conhecer alguns lugares na Europa, e eu comecei a pensar que esse poderia ser o momento ideal para realizar esse desejo dela. Durante nossas conversas, eu sabia o quanto ela sonhava em explorar a história, a cultura e as paisagens do continente europeu. Ao mesmo tempo, estávamos planejando nossa lua de mel, e eu queria proporcionar a ela a oportunidade de conhecer o Brasil, o meu país, suas raízes, e vivenciar a cultura e os lugares que me marcaram durante toda a minha vida. A ideia era que a lua de mel fosse uma troca, uma oportunidade de ela conhecer a minha terra, enquanto eu poderia acompanhar e apoiar a realização do sonho dela de explorar a Europa. Parecia ser o equilíbrio perfeito, uma viagem para que ambos pudéssemos viver experiências novas e juntos, ao mesmo tempo, respeitando os desejos e as expectativas de cada um. No entanto, com todos os desafios da gravidez e da mudança de vida, o plano da lua de mel foi se tornando cada vez mais distante da realidade, deixando-me refletir sobre o momento e os sonhos de ambos. A presença frequente de Karina, irmã mais nova de Megan, na nossa casa começou a se tornar algo que eu não conseguia entender direito. No início, achei que fosse por causa da gravidez de Megan. Talvez Karina estivesse apenas tentando ajudar, oferecendo apoio durante esse momento delicado. Afinal, quando se está esperando gêmeos, a sobrecarga de responsabilidades e a ansiedade podem ser esmagadoras, e o apoio da família é sempre bem-vindo. No entanto, à medida que o tempo passava, a presença de Karina na nossa casa parecia se intensificar. Megan, que já estava lidando com muitas mudanças e pressões, parecia mais dependente de sua irmã, e isso me fez questionar se havia mais por trás disso do que eu imaginava. Comecei a perceber que a situação estava gerando uma certa tensão entre nós, e a minha falta de entendimento sobre o que estava acontecendo me deixou ainda mais inseguro sobre a direção que as coisas estavam tomando. Chegando alguns dias mais cedo em casa, percebi que o carro de Megan não estava no lugar de costume. Decidi não comentar nada no momento, mas, como trabalho com tecnologia,
tive a ideia de instalar 2 pequenos rastreadores, um no carro de Megan e outro no carro de Karina. Passada uma semana, ao verificar o rastreador, percebi que Megan não estava em casa. Decidido a entender o que estava acontecendo, fui atrás dela. Após algum tempo, localizei Megan em uma praça de alimentação. Quando liguei para ela, Megan atendeu rapidamente, mas, ao perguntar onde ela estava, disse que estava na casa de uma amiga. No entanto, o que ela disse não parecia ser verdade. Fui tomado por uma sensação de desconfiança, já que sabia que ela não estava na casa de uma amiga, como alegava. Aquela mentira foi um estalo, algo que me fez questionar suas atitudes e o que realmente estava acontecendo. Algo dentro de mim sentiu que havia mais nesse cenário do que eu estava conseguindo enxergar. Era claro que algo estava errado. Cada gesto, cada palavra de Megan, parecia esconder algo que eu não conseguia entender completamente. A desconfiança estava me corroendo por dentro, uma sensação de inquietação que não me deixava em paz. Comecei a me perguntar se estava imaginando coisas ou se realmente havia algo mais por trás de tudo aquilo. Quando finalmente tomei a decisão de contratar um detetive, senti um peso estranho em meu peito. A ideia de procurar a verdade me deixou dividido. Por um lado, eu queria entender o que estava acontecendo. Por outro, temia que as respostas me levassem a algo que eu não queria enfrentar. Nos dias seguintes, comecei a sair mais, tentando me distrair. Fui a bares e restaurantes, onde buscava um refúgio temporário para a dor interna que não conseguia dissipar. Uma noite, enquanto Megan estava na casa dos pais dela, decidi ir a um restaurante que servia comida brasileira. Fui atrás de algo familiar, algo que me trouxesse um pouco de conforto. Cada garfada de feijoada parecia me lembrar de quem eu era, de onde eu vinha, e por alguns minutos eu me senti em casa novamente. Mas, no fundo, sabia que a verdade sobre Megan e o que estava acontecendo entre nós ainda estava lá, aguardando ser descoberta. Ao retornar para casa naquela noite, senti um calafrio. Passei por um local onde pessoas estavam bebendo e conversando, e ali, no meio de tudo aquilo, vi algo que me fez parar. A irmã de Megan havia sofrido um acidente de carro. O pânico me invadiu, mas ao ver que ela estava consciente, a raiva e a necessidade de fazer o certo tomaram conta de mim. O medo de que a situação pudesse se agravar, o medo de perder alguém, me impulsionaram a agir sem pensar. Meu treinamento de primeiros socorros entrou em ação automaticamente. Eu sabia o que tinha que fazer. Retirei a irmã de Megan do carro, com as mãos trêmulas, mas determinada. Cada movimento parecia lento, mas minha mente estava focada apenas em uma coisa: garantir que ela estivesse segura. Após a conduzi-la ao hospital, eu não podia simplesmente ignorar o que tinha acontecido. Então, com o coração apertado, comuniquei à família de Megan sobre o incidente. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Algo dentro de mim dizia que as coisas iam mudar. Quando os pais de Megan chegaram à nossa casa, eu estava no meu escritório, que também servia como oficina, tentando colocar minha cabeça no lugar. O ambiente estava vazio, e o peso da conversa que estava por vir era esmagador. Quando eles pediram para falar comigo, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Eles entraram e, pela primeira vez, demonstraram sinceridade. Eles vieram até mim para agradecer por ter salvo sua filha. Os olhos deles estavam cheios de gratidão, mas também havia um arrependimento. Um arrependimento por nunca terem me tratado como parte da família, por nunca terem reconhecido quem eu realmente era. As palavras deles me tocaram, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim doía profundamente. Agradeci a eles, mas algo em mim não conseguia aceitar a situação. Agradeço, mas, infelizmente, não posso aceitar nada de vocês. Vocês estão aqui hoje porque salvei sua filha. Se não tivesse feito isso, ainda estaria sendo tratado da mesma forma que sempre fui. Não é algo natural ou espontâneo. Não é uma mudança que eu possa simplesmente aceitar, eu disse, e a verdade se soltou de minha garganta com um peso imenso. Sentia que as palavras que eu estava dizendo eram mais do que uma resposta. Elas eram uma forma de me libertar de todo o rancor que eu vinha guardando, de todas as feridas não curadas. O silêncio que se seguiu foi pesado. A tensão no ar era palpável, como se eu tivesse desafiado o que eles haviam acreditado até então. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio. Eu estava sendo honesto. Eu estava dizendo o que realmente sentia, algo que eu havia engolido por tanto tempo. A verdade, dolorosa como fosse, finalmente tinha encontrado seu caminho. Talvez, um dia, eles entendessem, mas por agora, não havia mais volta. Mesmo que, no fundo, eu soubesse que a situação ainda estava longe de ser resolvida,
Algo nas palavras e nas expressões de meus sogros me fez sentir um leve alívio. Embora tivessem sido sinceros em seu agradecimento, havia algo de incompleto na situação, uma desconexão entre o que foi dito e o que ainda precisávamos enfrentar. Mesmo assim, com um sorriso forçado, eles se despediram e saíram de nossa casa, deixando um silêncio denso no ar. As semanas que se seguiram foram carregadas de incertezas. Megan e eu tentávamos encontrar algum equilíbrio, mas a tensão entre nós, alimentada pela falta de transparência e pelas emoções acumuladas, permanecia. No entanto, algo inesperado aconteceu. Fomos convidados para um jantar de boas-vindas na casa dos meus sogros. Quando recebi o convite, fiquei surpreso. Era algo que eu não esperava, principalmente depois da maneira como as coisas tinham se desenrolado entre nós até aquele momento. Eu sabia que esse jantar não seria simples, mas, por alguma razão, decidi ir. Megan parecia um pouco hesitante também, mas, por algum motivo, ela também queria tentar, queria ver o que poderia sair disso. Eu, por outro lado, sabia que essa era mais uma tentativa de reatar as relações, mas não conseguia deixar de questionar o quão sincero seria esse gesto. Não sabíamos o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que precisava enfrentar a situação de uma vez por todas. Quando chegamos à casa dos meus sogros, a atmosfera estava tensa, mas diferente da última vez. Havia uma tentativa de cordialidade no ar, uma tentativa de dar uma nova chance ao relacionamento entre nós. Eu me vi forçado a dar uma segunda olhada nas minhas próprias reações, tentando não deixar o passado me dominar naquele momento. O jantar começou com pequenos cumprimentos e conversas casuais, mas as palavras ainda pareciam pesadas, como se estivéssemos todos caminhando sobre ovos. O que realmente me surpreendeu foi a sinceridade nas palavras de Megan quando ela tentou, finalmente, se abrir sobre o que sentia em relação à família dela. Ela começou a compartilhar suas próprias frustrações, e embora estivesse nervosa, senti que, pela primeira vez, ela estava mostrando um lado de si mesma que nunca tinha exposto antes. Era como se aquele jantar fosse uma ponte para finalmente entender o que ela realmente pensava sobre tudo o que acontecerá entre nossas famílias e o quanto isso a afetava. Ao longo da noite, algo inesperado aconteceu. Embora a tensão ainda estivesse presente, pude perceber pequenas mudanças. Meu relacionamento com os sogros parecia estar em um ponto de inflexão. Talvez a convivência, mesmo que desconfortável no início, fosse o que precisávamos para superar as barreiras e, finalmente, encontrar algum terreno comum. Eu sabia que esse jantar era só o começo, mas, de alguma forma, parecia ser um passo positivo para um futuro menos conturbado. Apesar de toda a apreensão inicial, o jantar foi, de alguma forma, um momento de reconciliação silenciosa, com gestos sutis que mostravam que as coisas poderiam começar a melhorar. Mas, como tudo na vida, eu sabia que ainda teríamos que enfrentar muitas questões e tomar decisões difíceis. No entanto, por aquele momento, pude respirar um pouco mais aliviado. Com o passar dos dias, o relatório do detetive finalmente chegou. Nele, havia fotos de Megan e Karina conversando com um homem que eu não reconhecia. Aquilo me deixou com diversas dúvidas e um incômodo crescente. Já não aguentava mais essa situação e decidi confrontá-las. Para tornar a conversa mais amena e evitar um conflito imediato, resolvi preparar um jantar. Depois de um banho para tentar aliviar a tensão, finalizei os últimos detalhes da refeição. Logo depois, ouvi o barulho da porta sendo destrancada e vi a chegada de Karina e Megan. Meu coração acelerou. O momento que eu tanto temia havia chegado. Agora, era hora de buscar respostas. Decidi iniciar a conversa de forma sutil. Enquanto servia o jantar, fiz algumas perguntas casuais sobre o dia delas, tentando perceber qualquer sinal de nervosismo ou inconsistência nas respostas. Conforme a conversa fluía, comecei a direcionar as perguntas para saber mais sobre os lugares que frequentavam e as pessoas com quem se encontravam. Megan e Karina pareciam despreocupadas, mas havia algo nas expressões delas que não me convencia completamente. Esperei o momento certo e, quando senti que estava pronto, peguei o relatório do detetive e o coloquei sobre a mesa. Olhei diretamente para elas e, com um tom calmo, perguntei: "Vocês poderiam me explicar isso?" O silêncio tomou conta da sala por um instante, enquanto as palavras flutuavam no ar, carregadas de uma tensão palpável. Megan e Karina trocaram olhares rápidos, como se buscassem alguma forma de escapar da situação. O clima desconfortável parecia se intensificar à medida que elas processavam a pergunta. Megan foi a primeira a reagir, tentando manter a calma, mas sua voz traiu uma leve hesitação. "O que é isso, Antoine?" perguntou ela, desviando o olhar para o relatório, como se tentasse desviar o foco da conversa. Karina, por outro lado,
parecia ainda mais nervosa. Ela mexia nas mãos, olhando para baixo, evitando o contato visual. Não demorou muito para que Megan percebesse o desconforto de sua irmã e tentasse suavizar a situação. Antoine, você sabe que às vezes as coisas podem ser mal interpretadas. Mas algo no tom dela não era convincente. Eu, já percebendo o jogo de palavras, continuou firme. Mal interpretadas? Não vejo como isso possa ser mal interpretado. Aqui está claro o que vocês estavam fazendo, com quem estavam, e o que estava acontecendo. O silêncio se estendeu novamente, agora mais pesado. Megan suspirou profundamente, seus ombros caindo levemente, como se a verdade finalmente estivesse se aproximando. Antoine, eu não queria que você descobrisse assim. Mas você tem que entender, nós... Ela pareceu hesitar mais uma vez, olhando para Karina, como se pedisse permissão para falar. A explicação delas, embora parecesse um pouco mais plausível, ainda não parecia resolver totalmente as questões que estavam correndo pela sua mente. Megan e Karina, agora visivelmente mais tensas, começaram a detalhar a situação, com Megan tentando justificar a presença dela naquele encontro. Eu sei que parecia estranho, mas Karina estava muito incomodada com o fato de o ex-namorado dela ter reaparecido, e eu não queria que ela ficasse sozinha, especialmente depois de tudo que aconteceu entre eles. Ela tem medo de como ele pode reagir, explicou Megan, tentando dar um tom de desculpa, mas seus olhos estavam desviados, como se estivesse tentando evitar um confronto direto. Karina, com a cabeça baixada, murmurou: eu sei que não devia ter escondido isso de você, Antoine. Eu só não queria te preocupar com algo que já era do meu passado. Tentando processar as palavras delas, não sabia se acreditava completamente. Algo ainda parecia não se encaixar na história delas. Talvez fosse o fato de terem se encontrado em segredo, ou o modo como tentavam minimizar a situação. A sensação de traição ainda era forte, mesmo com a explicação. Com a mesa cheia de silêncio, a conversa seguia para um ponto crucial: o que fazer a partir dali? Eu sentia que, apesar da explicação, havia algo mais em jogo. Aceitei as desculpas delas, o que resultou em uma noite desconfortável, cheia de tensão. No dia seguinte, percebi o peso de tudo aquilo. Megan estava visivelmente brava e me evitava ao máximo, lançando olhares raivosos na minha direção. Eu me sentia um lixo com toda essa situação, especialmente porque sabia que aquilo estava afetando diretamente nossa relação. Justo agora, quando estávamos realizando os testes finais do nosso FTOL, que logo entraria na fase final de testes. Era um momento crucial da minha carreira, e a pressão só aumentava. A tensão em casa se somava ao estresse do trabalho, criando uma sensação de exaustão constante. Cada olhada de Megan me fazia questionar se realmente tomava as decisões certas, e no mesmo instante, eu sabia que precisava dar o meu melhor no trabalho. Mas como focar quando a própria casa se tornava um campo de batalha emocional? Estava dividido, sentindo um peso imenso em cada área da minha vida. Após um longo dia de trabalho, cheguei em casa com a mente cheia de pensamentos. Percebi que me restavam apenas 2 dias para ir à imigração, e o tempo estava apertado. Eu sabia que, além disso, também tinha os prazos do projeto FTOL pesando sobre mim. Estava exausto, mas precisava resolver o que fosse possível antes de mais nada. Então, com a cabeça um pouco mais focada nas questões burocráticas, me aproximei de Megan e perguntei, com um tom calmo, mas direto: Megan, você poderia levar meu passaporte e o registro empregatício para que eu possa comprovar que estou atuando como engenheiro contratado aqui nos Estados Unidos? Eu sabia que ela estava chateada comigo, mas não tinha escolha. Precisava daquela documentação para cumprir os prazos da imigração e também não queria deixar o projeto do FTOL em segundo plano. Havia uma tensão no ar, e a última coisa que eu queria era que isso gerasse mais conflito. Mesmo assim, não podia deixar que as questões pessoais me impedissem de cumprir minhas responsabilidades. O gesto abrupto de Megan ao pegar o envelope e sair da sala falou mais do que qualquer palavra poderia. Eu sabia que era um sim, mas um sim contrariado, como se ela estivesse fazendo aquilo apenas por obrigação, sem o mínimo de vontade. A frieza no seu comportamento me deixou com um nó no estômago. Ela estava claramente evitando qualquer tipo de contato, e isso só aumentava a sensação de distância entre nós. Fiquei ali, olhando para o vazio da sala, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Em meio a toda a tensão, eu queria resolver as coisas, mas parecia que a cada passo que eu dava, mais longe eu ficava dela. A situação estava se tornando cada vez mais insustentável, e, no fundo, eu sabia que só o tempo poderia dizer o que seria de nós. Mas naquele momento, a única coisa que realmente importava era o que viria nos próximos dias.
a imigração, o trabalho e, talvez, a chance de tentar reconstruir alguma coisa com Mega. Mesmo sem saber o que o futuro reservava, eu precisava seguir em frente. No penúltimo dia para o encerramento do prazo da imigração, finalmente conseguimos concluir os testes do projeto, um alívio que eu mal podia acreditar. Decidi que merecia um momento para comemorar. Então comprei um jantar e fui a uma casa de vinhos que sempre me trouxe um pouco de paz. Enquanto apreciava um raro momento de descontração, encontrei, por coincidência, uma prima de Mega. Buscando uma conversa leve, perguntei sobre seus primos e primas, e acabei mencionando a situação de Karina. Quando toquei no assunto do ex-namorado dela que havia retornado, percebi um brilho de curiosidade em seus olhos. Sem pensar duas vezes, mostrei uma foto que o detetive havia me enviado. Ao ver a imagem, sua expressão se transformou drasticamente. De forma tensa e com uma voz carregada de apreensão, ela soltou: "Esse aí é o Cal, ex-namorado de Mega." Naquele instante, senti como se todo o ar tivesse sido sugado de mim. Meu chão simplesmente sumiu. Fiquei paralisado, tomado por uma mistura de choque e desespero que me deixou sem palavras. Sem conseguir processar completamente o que acabará de ouvir, despedi-me de forma apressada e saí da casa de vinhos, vagando sem rumo, carregando a sensação de que minha vida havia mudado irremediavelmente em poucos segundos. Tomado pela dor e raiva, decidi que não conseguiria suportar mais aquela tempestade de emoções. Peguei meu carro sem destino e dirigi sem rumo, deixando que as ruas desertas da cidade me levassem a algum refúgio temporário. Acabei parando em frente a um hotel simples, onde a ideia de me perder em meio a copos e garrafas me parecia a única saída para apagar, mesmo que momentaneamente, toda aquela dor que me consumia. Ao entrar no quarto, fechei a porta com um gesto que misturava desespero e resignação. A solidão do ambiente me envolveu como um cobertor frio, e eu não demorou a me jogar na cama, onde cada gole de bebida servia como um breve alívio para o turbilhão de sentimentos que insistia em me atormentar. Eu só queria deitar, fechar os olhos e me desligar de tudo, dos olhares acusadores, das verdades desconfortáveis e das lembranças que agora me assombravam. Enquanto a noite se estendia e a bebida fluía sem piedade, senti que a realidade se desvanecia, dando lugar a uma espécie de esquecimento temporário. Era como se cada gole me afastasse um pouco mais daquela vida que, por instantes, parecia insuportável. Mas, mesmo nesse estado de embriaguez, a angústia não desaparecia por completo. Ela apenas se escondia nas sombras, esperando o momento de ressurgir. E, ali, sozinho em um quarto de hotel, eu me perguntava se algum dia conseguiria realmente desligar minha mente do turbilhão que era minha existência. Quando acordei, já eram 14 horas. Meu corpo estava exausto, e o desconforto que sentia durante a noite parecia ter se entranhado ainda mais em cada músculo. A fome apertava, e, após um banho revigorante que, apesar de breve, me fez sentir um pouco mais humano, decidi procurar algo para comer. Enquanto preparava o que fosse possível, notei que meu celular vibrava insistentemente. Ao olhar a tela, vi várias ligações perdidas. Algumas vinham de casa, outras eram do trabalho. Cada toque e cada notificação pareciam carregar um peso adicional, relembrando que, apesar de ter tentado escapar do mundo lá fora, a vida não esperava que eu me recuperasse do turbilhão da noite anterior. Sentei-me à mesa, com o prato meio esquecido à minha frente, e me vi forçado a enfrentar a realidade. O silêncio do apartamento, interrompido apenas pelo zumbido distante da cidade, me fazia refletir sobre o que estava por vir. Cada ligação perdida era um lembrete de que as obrigações e as pessoas que dependiam de mim continuavam lá fora, insistindo em voltar à minha vida, independentemente do estado em que eu me encontrasse. Com a cabeça cheia de pensamentos, decidi atender as ligações, ciente de que, a partir dali, eu teria que encarar os desdobramentos dessa confusão toda. Cada chamada representava uma parte da minha vida. A casa, o trabalho, os compromissos e, inevitavelmente, os sentimentos não resolvidos que eu tentava, sem sucesso, enterrar na embriaguez da noite passada. 3 dias se passaram e eu continuei dormindo no hotel. Percebi que as ligações eram cada vez mais intensas. Em uma mensagem de voz, soube que a mãe de Megan havia contado sobre seu ex-namorado. Percebi que seu choro e desespero eram cada vez mais intensos. O dia que marcou minha vida foi numa sexta-feira, logo pela manhã. Quando cheguei ao trabalho, percebi a presença de vários carros pretos estacionados na entrada da empresa, algo incomum naquele ambiente. O clima parecia diferente, carregado de tensão, e isso logo se confirmou quando fomos informados de que haveria uma reunião emergencial. Ao entrar na sala de reuniões, vi que não eram apenas meus colegas e superiores que estavam presentes, mas também alguns policiais federais.
O murmúrio entre os funcionários cessou quando um dos agentes tomou a palavra. Eles estavam ali em busca de trabalhadores que estivessem em situação irregular no país. Aquilo me deixou pensativo. Sendo uma empresa de alta tecnologia, que contratava apenas profissionais qualificados, era improvável que houvesse alguém ilegal ali. Foi então que um dos policiais olhou diretamente para mim. Antônio Melo? Perguntou em tom firme. Meu estômago se revirou. Sim, sou eu, respondi, tentando manter a calma. Precisamos que nos acompanhe para esclarecimentos sobre sua situação imigratória. Segundo nossos registros, seu visto de trabalho não foi renovado no prazo estipulado. Meu coração disparou. Eu sempre renovava meu visto a cada 6 meses. Era um procedimento burocrático, mas necessário. Sabia que estava tudo em ordem. Ou pelo menos achava que estava. Isso deve ser um engano, argumentei. Meu visto está dentro da validade. Eu faço a renovação periodicamente. Um dos agentes conferiu um tablet e balançou a cabeça. De acordo com os registros da imigração, seu visto expirou há meses. O senhor não compareceu para a renovação. Senti o sangue fugir do meu rosto. Imediatamente peguei o telefone e liguei para Megan no viva voz. A ligação demorou alguns segundos para ser atendida, e quando finalmente ouvi sua voz, um fio de esperança surgiu. Megan, meu visto não foi renovado. O que aconteceu? Você foi até a imigração, certo? Do outro lado da linha, silêncio. Então, com uma voz hesitante, Megan respondeu. Antônio, eu esqueci. Com tudo o que aconteceu nos últimos dias, eu não fui à imigração. O impacto daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Meu mundo desmoronou naquele instante. Você esqueceu? Repeti, incrédulo. Os agentes apenas se entreolharam, já prevendo o desfecho da situação. Megan tentou continuar. Eu ia resolver, eu juro. Mas com tudo o que aconteceu, não havia mais nada a ser dito. O veredito já estava decidido. Fui detido imediatamente e, em menos de 48 horas, colocado em um avião com destino ao Brasil. Antes de partir, fui informado de que, devido à violação das regras imigratórias, estava impedido de retornar aos Estados Unidos pelos próximos 10 anos. 10 anos. Toda a minha vida nos Estados Unidos, meu trabalho, minha casa, meus filhos que ainda nem haviam nascido. Tudo tirado de mim em questão de horas. Enquanto o avião cortava os céus, deixei que a realidade me atingisse com força total. Eu estava voltando para um lugar que um dia chamei de lar, mas agora sem rumo, sem saber o que faria a seguir. E Megan? Eu não sabia se ainda podia confiar nela. Mas, acima de tudo, o que mais me aterrorizava era a ideia de que meus filhos cresceriam sem mim. Após a confissão de Megan, a situação ficou ainda mais complicada para mim. As lágrimas e a sinceridade dela geraram um turbilhão de emoções. Por um lado, senti um alívio por finalmente entender a razão por trás de seus comportamentos. Mas, por outro, fiquei decepcionado pela falta de transparência e pela aproximação com o ex-namorado. Antes dessa conversa, eu havia analisado os rastreadores dos carros de Megan e Karina e também as câmeras da nossa casa. Ao verificar os dados, percebi que os carros estavam em 3 lugares diferentes: a casa dos pais dela, nossa casa e o restaurante. Não encontrei nenhum sinal de algo estranho, como um hotel, e as câmeras em casa não mostraram nada suspeito. Isso, de certa forma, me tranquilizou, pois não havia indícios de algo mais sério acontecendo em nossa casa. Mas, mesmo assim, o comportamento de Megan ainda me deixou com muitas dúvidas. O fato de Megan ter pedido ajuda para Karina e de seus encontros terem sido apenas em restaurantes, sem evidências de algo mais íntimo, ajudou a amenizar a gravidade da situação. Mas ainda assim me questionei sobre o que a levou a recorrer a esse tipo de comportamento. Isso poderia sinalizar alguma fragilidade emocional ou insegurança dela. Nesse momento, percebi que uma conversa mais profunda sobre nossos sentimentos era necessária. Eu precisava decidir se estava disposto a perdoá-la e tentar reconstruir a confiança ou se esse episódio marcaria o fim de um ciclo. Eu ainda estava tentando entender como seguir em frente, pensando nos próximos passos no nosso relacionamento. Após a confissão de Megan, a situação ficou ainda mais difícil para mim. As lágrimas e a sinceridade dela, mesmo que esclarecedoras, não diminuíram o peso da raiva e tristeza que eu sentia. O alívio de entender finalmente o que estava acontecendo foi ofuscado pela decepção de saber que Megan havia escondido a verdade. Além disso, o que realmente me machucava era o fato de que, ao esconder essas coisas de mim, ela tinha contribuído para que eu fosse deportado de forma tão humilhante. Esse era um ponto que eu não conseguia ignorar.
Eu havia analisado os rastreadores dos carros de Megan e Karina e também as câmeras da nossa casa, e nada indicou algo mais grave. O relatório do detetive também não comprovou nada de errado. Mas isso não fazia a dor da situação desaparecer. Não era apenas sobre os encontros em restaurantes ou a mentira que ela me contou. Era sobre a confiança que se quebrou e o impacto disso, principalmente no meu status e na minha dignidade. O fato de Megan ter pedido ajuda para Karina e o encontro com o ex-namorado ter ocorrido apenas em restaurantes poderia ser visto como menos grave, mas o que realmente pesava em minha mente era o fato de ela não ter sido transparente comigo desde o início. Eu havia sido colocado em uma posição humilhante por algo que poderia ter sido resolvido com honestidade desde o começo. Agora, tudo parecia mais complicado. Eu precisava decidir se seria capaz de perdoá-la e, mais importante, se conseguia seguir em frente sem que a mágoa e o ressentimento tomassem conta de mim. Quando Megan disse que estava disposta a corrigir seus erros e que tentaria ao máximo para que eu voltasse para os Estados Unidos, um misto de sentimentos surgiu em mim. Por um lado, a sinceridade nas palavras dela me fez pensar que talvez ela estivesse realmente arrependida e querendo reconstruir o que havíamos perdido. Por outro, a dor de tudo o que aconteceu ainda estava muito presente, e eu me perguntava se seria possível simplesmente esquecer as feridas que ela causou. A oferta de tentar me ajudar a voltar aos Estados Unidos, por mais que fosse um gesto importante, não diminuía a humilhação que eu já havia vivido, nem apagava a sensação de traição. Eu sabia que, mesmo com os rastreadores e as câmeras que não mostraram nada comprometedor, o que mais me doía era a falta de confiança, a sensação de que algo importante tinha sido escondido de mim. Megan estava se oferecendo para corrigir seus erros, mas isso significava também uma escolha para mim. Eu deveria tentar dar uma segunda chance, sabendo que a confiança precisaria ser reconstruída, ou seria melhor seguir em frente, sem esperar mais promessas. Eu me sentia perdido, tentando entender se seria possível retomar o que tínhamos ou se, afinal, aquele erro irreparável teria mudado para sempre nossa relação. Eu expliquei para Megan que, diante de tudo o que aconteceu, teríamos apenas duas alternativas. Ou ela viria morar comigo em São José dos Campos, ou nosso relacionamento chegaria ao fim. Eu sentia que não poderia continuar sem confiança, e o impacto da situação exigia uma decisão clara, tanto para mim quanto para ela. Eu precisava de algo que fosse mais do que palavras, algo que mostrasse um comprometimento real da parte dela, e morar comigo seria uma forma de, talvez, reconstruíssemos o que tínhamos. Eu não queria ser impulsivo, mas sabia que a confiança era fundamental para qualquer relacionamento e que o que havíamos vivido até então estava longe de ser o que eu esperava. A ideia de seguir em frente sem Megan, embora dolorosa, parecia mais viável do que continuar em uma relação onde a sinceridade e o compromisso estavam em questão. Agora, dependia de Megan decidir se ela estava disposta a recomeçar, a se mudar e a provar, através de ações, que estava realmente comprometida a corrigir seus erros, ou se preferia terminar a relação. Eu precisava de uma resposta clara para poder, então, seguir em frente. Após alguns dias de reflexão, Megan chegou à conclusão de que, para construir a nossa família, ela precisaria tomar uma decisão difícil: viver longe dos pais e dos irmãos, que sempre foram uma parte importante da vida dela. Eu sabia o quanto isso significava para ela, especialmente considerando o quanto sua família teve influência em muitas das escolhas que ela fez. Então, essa decisão não seria simples. No entanto, ela estava disposta a dar esse passo, a deixar para trás a familiaridade e o conforto de sua casa e família para tentar, ao menos, corrigir os erros e reconstruir o que tínhamos. Ela entendeu que para que o relacionamento entre nós fosse possível, teríamos que estabelecer um novo começo, em um novo lugar, sem as constantes pressões familiares. Enquanto eu refletia sobre tudo isso, percebia que o gesto de Megan, ao se dispor a fazer essa mudança, mostrava que ela estava comprometida de verdade com a relação. Mas, ao mesmo tempo, ainda havia aquela sensação de incerteza. Ela conseguiria se adaptar a essa nova vida longe da família? E eu conseguiria lidar com o peso do que aconteceu, tentando confiar novamente? Essa decisão dela de escolher a nossa família e priorizar a reconstrução do nosso relacionamento, ao mesmo tempo que deixava para trás a convivência com a família dela, era um passo significativo. Agora, eu precisava pensar se estava pronto para seguir em frente com ela, sabendo que o nosso futuro dependeria de nós dois, sem interferências externas. Megan tomou a decisão de vir morar comigo no Brasil, o que foi um grande passo para ambos. Mesmo com as dificuldades, ela escolheu seguir em frente, deixando a família e a vida que conhecia para trás. Quando seus pais e familiares vieram para o nosso casamento, isso marcou um ponto importante, pois era a primeira vez que eles estavam presentes de maneira mais envolvente, mostrando uma mudança no relacionamento entre eles e nós. Com o nascimento dos nossos gêmeos,
nosso relacionamento amadureceu ainda mais. A chegada das crianças trouxe uma nova dinâmica para nossa vida, exigindo mais compreensão, paciência e união. Embora as dificuldades não tenham desaparecido de uma hora para outra, conseguimos construir uma vida juntos, superando os obstáculos que surgiram ao longo do caminho. Esse amadurecimento foi fundamental para fortalecer nossa relação e criar um ambiente mais estável e amoroso para nossa família. Eu sei que, ao ler este relato, você pode me considerar fraco, alguém que falhou. Mas o casamento é feito de acertos e erros, de decisões difíceis e momentos de aprendizado. Minha escolha não se baseou apenas na falha de Megan, mas em tudo que vivemos, nas provas que se apresentaram diante de nós. Em um ato de justiça, pedi que Megan e Karina compartilhassem toda essa história com seus pais. No início, eles ficaram chocados e indignados, incapazes de aceitar a verdade de imediato. No entanto, conforme compreenderam os fatos por completo, a reação mudou. Sim, Megan mentiu para mim. Isso me magoou profundamente, abalou minha confiança e me fez questionar tudo o que havíamos construído. Mas, apesar de tudo, eu ainda a amava. E mais do que qualquer erro ou dor, meu desejo de ter uma família com ela foi o que me guiou. Agora, diante dessa nova chance, restava apenas saber se o amor que sentíamos seria suficiente para nos reerguer.